Os espíritos obsessores do umbral, entidades de baixa vibração e intenções maliciosas, são conhecidos por atacar os vivos durante o sono, momento em que estamos mais vulneráveis. Eles aproveitam a escuridão da noite, eles aproveitam a nossa inconsciência, o nosso relaxamento, as nossas falhas, aquele momento que a gente abaixa a guarda, para invadir os nossos quartos, buscando drenar a nossa energia vital de maneira insidiosa e implacável. Esses ataques normalmente são dirigidos aos chakras raiz e sexual, porque nesses dois chakras a gente encontra o tipo de energia mais densa, mais telúrica, mais material, coisa que no plano astral eles não encontram da mesma maneira. Essa energia para eles é como se fosse um manjar, um néctar divino. Por quê? Porque esses centros de energia fundamentais para a nossa vitalidade, para o nosso bem-estar, eles reproduzem um tipo de energia que é rara para eles. Eles não têm mais o corpo físico, não têm mais o corpo energético, e esse tipo de energia densa, de energia telúrica, se encontra em abundância no corpo energético. E é ali que eles atacam. E após esses ataques, as vítimas frequentemente acordam se sentindo exaustas, como se uma força invisível tivesse sugado toda a vitalidade, toda a energia que a gente destinaria para o nosso dia a dia, deixando as pessoas normalmente muito fracas, desorientadas. E durante esses ataques, esses obsessores que são oriundos do umbral, eles criam fantasias mentais sedutoras, bastante criativas, manipulando os nossos sonhos, os nossos pensamentos, a nossa energia. Então percebam, eles criam histórias, manipulam nossa mente de acordo com os nossos desejos, como se fosse um peixe que morde a isca. Muitas vezes a gente, nesse estado inconsciente, os nossos maiores defeitos vêm à tona, os nossos problemas, tudo aquilo que a gente tem que trabalhar. E esses obsessores sabem muito bem onde atacar. Então, a partir dessas ilusões, dessas criações mentais confeccionadas para atrair nossa atenção, para nos seduzir, essas ilusões elas são extremamente vívidas e envolventes, fazendo com que a pessoa se sinta presa numa espécie de ciclo de desejo e medo. É muito comum que isso ocorra no momento da paralisia noturna, que na verdade é um pequeno estágio inicial quando o corpo astral se separa do corpo físico. É muito comum que a pessoa entre em paralisia do sono, também conhecida como catalepsia astral ou catalepsia projetiva, e não são os espíritos umbralinos que provocam essa catalepsia. Só que nesse momento a gente fica rígido, sem conseguir se mexer. E por algum motivo, se você desperta a consciência no meio desse ataque, você se sente mais indefeso ainda. E eles muitas vezes buscam o ataque no momento da saída do corpo, quando você está inconsciente. Quando você está consciente é um pouquinho mais complicado, tá? Porque eles aproveitam do momento da inconsciência para criar ilusões, para manipular a sua mente. E assim eles conseguem criar a situação ideal para estimular aquele desejo sexual, aquela aventura, e assim, estimulando isso, eles criam uma relação com a vítima, o que torna muito mais fácil a absorção energética, a drenagem energética. E isso eu pude presenciar diversas e diversas vezes, eu diria para vocês até que centenas de vezes, quando eu saí do corpo, frente a frente com esses vampirizadores astrais. E então, normalmente, essas entidades astrais, elas se alimentam de energia sexual geradas por fantasias, drenando o nosso chakra sexual, drenando o nosso chakra raiz, o que resulta num profundo esgotamento físico, muitas vezes emocional também e espiritual. Pode acontecer também da pessoa acordar não sentindo-se mal, nem nada disso. Acorda mais ou menos bem, provavelmente porque eles não conseguiram drenar da forma que eles queriam.
mas muitas vezes o indivíduo acorda exaurido. E esses ataques espirituais, os ataques desses obsessores sexuais, eles não se limitam à mera violação energética, porque eles tecem uma espécie de véu sombrio que aprisiona a vítima num ciclo vicioso e sem fim. E quando isso ocorre durante muitos e muitos anos, é quase que uma simbiose, porque a própria vítima começa a ter uma espécie de necessidade desse contato sexual com esse obsessor, com esse vampiro ou com essa vampira, tá? Chamado na teosofia e no ocultismo de súcubos e íncubos. Muitas das vezes, a cada investida desses vampiros astrais, desses obsessores astrais, a psique da pessoa é quase que dilacerada. A libido é comprometida muitas das vezes, ela é sufocada, a alma é aprisionada numa espécie de cárcere de desejos. E isso se potencializa a cada dia que o hospedeiro vai dando abertura, o hospedeiro, no caso a vítima, né, quem está sendo obsidiado, vai dando abertura para essa pessoa, para essa entidade que está lá do outro lado, que em alguns casos tem algumas ligações kármicas de outras vidas, em outros casos não, tá? Mas que fique claro que isso acontece com todo tipo de pessoa. Você não precisa ser uma pessoa ligada ao sexo desenfreado, à pornografia, nada disso. Você pode ser uma pessoa que faz sexo ali com a sua esposa, com o seu marido, que tem uma vida equilibrada, mas em algum momento, no seu inconsciente, você vai dar uma abertura. E quando você dá essa abertura, essas entidades entram com força total, se assemelham a demônios sexuais, muitas vezes pela fisionomia desfigurada. É claro que eles se utilizam de plasmagem astral para criar uma forma mental que acaba te enganando para conseguir drenar a tua energia. Você muitas vezes vai despertar e vai olhar para essa criatura, para esse obsessor, para esse vampiro, para essa vampira astral e vai ver uma mulher lindíssima. Só que na verdade ela está usando de plasmagem astral para conseguir te enganar, despertando em você um desejo, mas isso é porque você não está plenamente consciente. Isso é normal quando você sai do corpo de forma semiconsciente, ou então quando você não sai do corpo, fica simplesmente pairando, né? Porque todo mundo quando dorme sai pelo menos alguns centímetros. Então quando você está pairando ali, o ataque deles muitas das vezes é mais eficiente para roubar a energia. E ele cria essa ilusão mental com uma plasmagem que vai se enquadrar de acordo com os teus desejos mais íntimos, porque ele vai ler a tua mente, ele vai buscar dentro da tua mente o que você gosta, para criar essa forma que te atraia, que você abaixe a guarda, que você se deixe seduzir para que a energia seja drenada. Então, como eu falei para vocês, esses ataques espirituais de cunho sexual, eles muitas vezes criam uma espiral não só energética, mas também emocional, onde a vítima se sente drenada, sem forças para lutar contra esse ataque sombrio, que muitas vezes a persegue durante anos. Algumas pessoas se sentem como se estivesse carregando o peso do mundo, o fardo de todo mundo nas costas, e isso impede que a pessoa consiga seguir em frente. Outras pessoas não. A escravidão se torna tão grande que ela e o escravizador, ela e o seu obsessor entram num processo de simbiose quase que em harmonia, criando muitas vezes uma dependência na vítima, tá? Então é muito comum que nesses ataques a pessoa que está sofrendo o ataque, ela sinta prazer também. E isso é o ponto mais complicado. Você se desvencilhar desse ataque é muito difícil. Exige força de vontade, perseverança, oração, porque é um tipo de ataque que ele acaba atacando algo que te dá prazer. E assim você se escraviza a cada ataque, a cada investida. E muitas vezes eu diria para vocês que a pureza do amor ela é corrompida nesse momento em certa medida. Por quê? Porque ela é substituída por uma espécie de luxúria. Uma luxúria temporária, algo distorcido que envenena o teu amor, que envenena a sua alma,
porque pega o teu prazer genuíno, que está ligado tanto ao amor quanto ao físico também. Você pode ter prazer físico com amor, mas o ataque é tão constante que a pessoa se sente culpada em ter prazer quando ela desperta e percebe que é um vampiro astral, que é um ataque sexual noturno dessas entidades sombrias, mas ela teve prazer. Então, quando ela vai estar no momento de amor com a parceira ou com o parceiro, ela muitas vezes lembra daquele ataque sexual que ela também teve prazer, e às vezes até mais prazer. Então ela acaba tendo um problema com o ato de amar, porque ela fica corrompida por essa luxúria. Não digo que isso é 100% nem é irreversível, pelo contrário, tudo é reversível, mas muitas vezes as pessoas se sentem culpadas porque sentem prazer nesses ataques sexuais, mas sentem prazer porque essas entidades elas sabem tocar nos pontos energéticos centrais responsáveis pelo prazer. Isso não tem nada a ver com amor, mas às vezes as pessoas carregam uma certa culpa em relação a isso, o que pode se tornar muito nocivo. Então não tenham nenhum tipo de culpa. Foi atacado, sentiu prazer no ataque, que se dane. Um abraço. O outro dia, o próximo dia, você vai lutar contra esse ataque. Você vai usar todas as suas forças e ferramentas para evitar o novo ataque, mas não tem que ficar se martirizando. Essas entidades sexuais nefastas, elas querem que você se sinta culpado. Elas querem que você se entregue à mercê dos seus ataques, que você baixe a vibração. Então todo tipo de culpa é uma arma para eles. Nunca se sinta culpado. E muitas das vezes esses ataques acabam gerando uma espécie de depressão, de ansiedade, nublando a mente com pensamentos negativos e alimentando o medo do futuro. A pessoa começa a ficar nervosa com o próximo dia. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ser atacado novamente? O que vai ser da minha vida? É como se a alegria tivesse se esvaindo, dando lugar a uma espécie de desespero sufocante. Então eu repito para vocês, jamais se sintam culpados em relação a esse tipo de ataque. Algumas pessoas também começam a ficar um pouco paranoicas, como se fosse com uma sensação de estar sempre vigiada, de estar à mercê de uma forma constante de algo sinistro que está sempre espreitando. Eu diria para vocês que a paz se torna uma espécie de ilusão distante, substituída por um estado de alerta constante. Porque nesse tipo de ataque, a pessoa acaba se tornando um pouco mais vulnerável, abrindo as portas para outras influências negativas e prolongando o ciclo desse sofrimento. Então eu diria para vocês que a liberação ou a libertação das garras desses obsessores sexuais exige bastante paciência, mas uma paciência fundamentada numa batalha diária, uma batalha árdua. Mas saibam que a vitória é possível e a gente consegue vencer essa batalha desse assédio sexual, desse vampirismo astral, através da purificação das energias, da limpeza das energias. É assim que a gente repele esse tipo de ataque. A força mental e o poder da vontade consciente, eles também são de grande importância na defesa contra esses vampiros sexuais. Através de preces sinceras, profundas, fervorosas, através de mantras de proteção, através de exercícios de visualização e de movimentação energética, a gente consegue construir uma espécie de escudo protetor contra essas entidades e buscar a ajuda dos amigos espirituais, dos guias espirituais de luz, também contribui bastante. Na verdade, eu diria para vocês que é a melhor ferramenta de proteção, porque quando você entra em contato com esses mestres, eles guiam vocês nas orações, na manipulação da energia, eles formam escudos de proteção, eles te dão mais devoção, mais força de vontade, eles potencializam tudo que você já tem de bom para a tua proteção energética. E então lembre-se, você não está sozinho. A luz da esperança pode dissipar a escuridão e guiá-lo de volta ao caminho da paz e do amor genuíno. Com fé e com persistência você se libertará desses ataques espirituais, desses vampiros que vêm do umbral sombrio para atacar a tua casa. Tenha certeza disso.
Com a ajuda da luz, você repele todas as sombras. Desde já, o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.